Você já viu alguém achar que pode dizer qualquer coisa só porque está atrás de um volante? E se essa pessoa escolhe justamente o alvo errado para descarregar sua raiva? Foi numa manhã abafada em Belo Horizonte que tudo aconteceu. O trânsito travado, buzinas impacientes e um motorista branco, dentro de uma SUV blindada, surtando no meio do engarrafamento. Ele gritava com todo mundo, acelerava como se fosse dono da rua. Mas bastou uma fechada involuntária para que ele explodisse com fúria, socando o volante e jogando o carro para o lado, quase encostando no outro veículo. O que ele não sabia, ou talvez tenha ignorado de propósito, é que o carro que ele decidiu perseguir e encurralar na avenida era dirigido por um homem negro. Até aí, nada que o fizesse hesitar. Pelo contrário, desceu do carro espumando o dedo em riste, gritando palavrões e ofensas raciais. "Aprende a dirigir, ô macaco! Vai para onde você veio!" Ele cuspiu essas palavras como se fossem direito dele. A rua parou. Gente olhando, celulares sendo sacados, mas ninguém interveio. Só que aquele homem negro, que desceu do carro sem pressa, com os olhos fixos e o corpo firme, não era qualquer um. Fardado, impecável, ele apenas ajeitou o boné da polícia militar no lugar e olhou para o agressor em silêncio. Coronel Júlio César Martins. 30 anos de serviço. Medalhas por bravura. E agora, humilhado em público por um racista que achava que poderia sair impune. Naquele segundo de silêncio entre os dois, o ar parecia pesar mais que o asfalto quente sob os pés. O motorista branco engasgou por um instante, talvez tentando entender o que tinha acabado de fazer. Mas já era tarde demais, porque o que aconteceu depois foi muito além de um simples desacato. E mudou tudo. Por um instante, ninguém se moveu. O motorista branco ainda mantinha o dedo apontado, como se estivesse travado no meio do próprio ataque. Mas seus olhos começaram a percorrer, em câmera lenta, cada detalhe da farda de Júlio César. O brasão no peito, as insígnias douradas nos ombros, o coldre discreto preso à lateral da calça. Era como se, pela primeira vez, ele estivesse realmente enxergando o homem à sua frente. "Você é policial?" A voz saiu trêmula, sem a arrogância de antes, como se a resposta ainda pudesse salvar o que restava de sua dignidade. O coronel não respondeu de imediato. Apenas cruzou os braços, olhando o homem de cima a baixo, com aquele silêncio que pesa mais do que grito. A tensão no ar era espessa. Do outro lado da rua, uma senhora parou de empurrar seu carrinho de feira. Um motoboy desligou a moto. 2 adolescentes começaram a gravar. A cidade parecia suspensa naquele momento, assistindo, esperando. Artigo 331 do Código Penal. Desacato à autoridade. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Acrescido de agravantes por injúria racial. Disse Júlio finalmente, a voz firme e baixa sem elevar o tom. Seu nome completo e documento agora. O homem hesitou. Engoliu em seco. Tentou rir. "Calma aí, cara. Foi mal, beleza? Tá tudo bem. Só me estressei. Você está se dirigindo a um coronel da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais." Cortou Júlio, ainda imóvel. "E cometeu 2 crimes em menos de 1 minuto. Vai me acompanhar até a delegacia. Agora." O homem olhou em volta, procurando apoio, tentando encontrar em cada olhar um aliado. Alguém que confirmasse que aquilo era só um mal-entendido. Mas só encontrou desprezo, vergonha e câmeras apontadas para ele. "Mas... a gente não pode resolver isso aqui? Eu tenho uma reunião, Desça mais 1 centímetro na sua desculpa, e você vai sair daqui algemado." Júlio puxou o rádio preso ao ombro e, sem desviar os olhos do agressor, acionou o plantão mais próximo. "Aqui é o Coronel Martins. Preciso de uma viatura na Avenida do Contorno, altura do número 1689. Suspeito de desacato e injúria racial, em flagrante." O motorista, que até então mantinha uma certa pose de controle, virou uma sombra do homem que desceu do carro minutos antes. Os ombros caíram. A voz desapareceu. Mas Júlio sabia que aquela não era a primeira vez que aquele sujeito despejava seu ódio nas ruas da cidade. Gente assim não se constrói do dia para a noite. Cresce com o aval do silêncio,
Enquanto esperavam a viatura, Júlio o manteve à vista, em pé, encostado na lateral da SUV. O calor batia forte, mas não havia abrigo para a vergonha. Cada olhar que o alcançava parecia arder mais que o sol de dezembro. Tem ideia do que você disse para mim? Tem ideia de quantas vezes eu ouvi isso na vida e fui obrigado a engolir calado? Disse Júlio, sem esperar resposta. Mas hoje não. Hoje você mexeu com o homem errado. O agressor abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Era como se toda a autoconfiança evaporasse diante daquele uniforme. Talvez ele não tivesse medo da lei, mas tinha medo de ser exposto. Medo de ser visto como realmente era. Quando a viatura chegou, com 2 soldados a bordo, a multidão que se formara discretamente ao redor já ultrapassava 1 dúzia de pessoas. Um deles, mais jovem, pareceu hesitar ao perceber que era o coronel quem havia feito a chamada. Comando, disse o PM, erguendo ligeiramente a sobrancelha. O senhor está bem? Estou, mas esse cidadão aqui acabou de cometer 2 crimes diante de testemunhas. Vai ser conduzido conforme o protocolo. O outro policial já se adiantava retirando as algemas do coldre lateral. O homem levantou as mãos, recuando instintivamente. Não, pelo amor de Deus. Isso é um absurdo. Foi só um desentendimento. Desentendimento? Júlio avançou um passo. Você me chamou de macaco. Cuspiu essa palavra como se ela fosse sua. Agora quer fugir do que disse? Foi um momento de estresse. Eu estava no trânsito, eu não pensei. Você pensou sim, interrompeu Júlio sem piscar. Você pensou que eu era só mais um negro atrás do volante, que podia ser humilhado sem consequências, e por isso você vai responder. As algemas foram colocadas. O clique metálico ecoou alto, seco, como se fechasse não só os pulsos do agressor, mas todo o roteiro que ele havia escrito para aquele dia. O homem foi colocado na parte de trás da viatura, tentando esconder o rosto das câmeras dos celulares. Mas já era tarde demais. O vídeo daquele momento já tinha sido postado, e já estava correndo pelas redes como fogo em mato seco. Júlio permaneceu ali por mais alguns segundos, respirando fundo, como se aquele instante precisasse ser registrado, não apenas pelas lentes, mas pela memória. Não era sobre vaidade, era sobre justiça. Aos poucos as pessoas foram se dispersando, ainda murmurando entre si. Alguém lhe estendeu a mão, um cumprimento discreto, mas cheio de respeito. Coronel, parabéns. O senhor fez o que muita gente teria medo de fazer. Júlio assentiu com a cabeça, sério. Mas por dentro, um turbilhão ainda o agitava. Não era a primeira vez que era alvo daquele tipo de insulto. E não seria a última. Mas havia algo diferente naquela manhã. Um limite cruzado. Uma linha que ele se recusava a ver apagada. Enquanto voltava ao carro, o rádio ainda preso ao ombro zumbiu com chamadas da central. Mas ele desligou por um instante. Precisava de um momento de silêncio. Um momento só seu. Dentro do veículo, olhou o próprio reflexo no retrovisor. O mesmo rosto que tantos já subestimaram. O mesmo homem que precisou se provar 10 vezes mais para ocupar o posto que ocupava. E que, mesmo assim, ainda era reduzido por outros à cor da pele. Júlio fechou os olhos por alguns segundos, depois girou a chave na ignição. Ele sabia que aquele vídeo, aquela condução, aquele flagrante, tudo aquilo teria consequências. A imprensa local logo bateria na porta. O comandante da corporação pediria explicações. Haveria quem o chamasse de exagerado, agressivo, militar autoritário. Mas ele também sabia que, se ficasse calado, teria ensinado ao mundo que racismo ainda pode ser ignorado, que insultar um coronel negro no meio da rua não custa nada. E isso ele não podia aceitar. Não mais. A delegacia do bairro Funcionários estava mais silenciosa do que o normal naquela tarde. O ar-condicionado lutava contra o calor seco e abafado de dezembro, enquanto o relógio na parede marcava 14h17. O coronel Júlio César chegou pouco depois da viatura. Passos firmes, postura ereta, olhar direto. Não havia pressa nos seus movimentos, mas cada gesto carregava precisão militar.
como quem sabe que agora tudo será analisado nos mínimos detalhes. O motorista, identificado como Sérgio Marcos Diniz, empresário do ramo imobiliário, 48 anos, casado, pai de 2 filhos, foi conduzido para a sala de ocorrência. Na ficha, constava que já tinha 2 boletins de ocorrência anteriores por desentendimentos no trânsito. Um deles envolvendo um motoboy agredido com um soco no rosto após uma discussão. Ambos os casos foram arquivados por falta de provas. Desta vez, não haveria falta de provas. Havia vídeo, havia testemunhas. E havia a palavra de um oficial de alta patente da Polícia Militar. Enquanto um dos soldados digitava os dados no sistema, Sérgio permaneceu sentado, suando pela testa, mesmo no ambiente refrigerado. As mãos tremiam, não apenas pela tensão, mas pelo constrangimento. Ele sabia que, agora, não estava mais no controle de nada. E isso, para alguém acostumado a mandar, era insuportável. Na outra sala, Júlio César prestava depoimento direto ao delegado titular, Dr. Vinícius Aguiar, que o conhecia há anos. Havia respeito ali, mas também formalidade. Não havia espaço para favores. Júlio não os queria. Queria procedimento. Então ele o ofendeu com palavras de cunho racial. Perguntou o delegado, digitando enquanto ouvia. Sim, chamou-me de macaco, aos gritos, de forma deliberada e com testemunhas. A rua estava cheia. Inclusive há vídeos circulando nas redes sociais neste momento. Você se sentiu diretamente ofendido enquanto pessoa ou enquanto servidor público? Ambos. A ofensa foi dirigida a mim como indivíduo negro, e também com desprezo à minha autoridade, pois eu estava uniformizado no momento da abordagem. Ele sabia que eu era policial. Ele apenas não se importou. O delegado assentiu com a cabeça, mas havia algo mais em seu olhar. Um incômodo. Você sabe o que isso vai gerar, não sabe, coronel? Esse homem tem amigos influentes. Conheço o tipo. Já tentaram abafar denúncias anteriores. Eu sei. Mas eu também sei que se a farda que eu uso não for suficiente para garantir minha dignidade no espaço público, então ela não serve para nada. O delegado respirou fundo, depois continuou digitando. Terminou o registro com as palavras flagrante de injúria racial e desacato à autoridade pública e imprimiu o documento. Vamos ouvir as testemunhas ainda hoje. Já temos 3 pessoas que se ofereceram para depor. E um dos vídeos tem mais de 500 mil de visualizações. Isso vai estourar. Júlio se manteve sereno. Deixe estourar. Enquanto isso, na recepção da delegacia, o telefone tocava sem parar. Um repórter da rádio local queria confirmar o nome do oficial envolvido. Uma produtora de TV tentava marcar entrevista. Um assessor de imprensa da prefeitura pediu detalhes discretos sobre o caso. O burburinho crescia, alimentado pela indignação de quem viu o vídeo. Sérgio, no entanto, parecia ainda agarrado a uma última esperança. Pediu para fazer um telefonema. Chamou seu advogado. Em menos de 1 hora, um homem alto, engravatado e com voz controlada, entrou pela delegacia como quem atravessa o saguão de um hotel. Dr. Darlan Rangel, criminalista conhecido por blindar empresários envolvidos em escândalos com retórica e acordos. Ao sentar-se diante do delegado, foi direto. Meu cliente deseja colaborar. Reconhece que houve um excesso. Está disposto a apresentar retratação formal. Podemos resolver isso com um termo circunstanciado e evitar a audiência de custódia? O delegado nem precisou responder. Júlio estava ali, parado na porta da sala, ouvindo tudo. Entrou. Retratação? Perguntou, aproximando-se lentamente. Ele gritou que eu era um macaco, na frente de crianças, de mães, de pais, de trabalhadores. Retratação é o que se faz quando você pisa no pé de alguém sem querer. Isso foi crime. Dr. Darlan tentou manter o sorriso profissional. Coronel, entendo a sua posição, mas todos aqui sabem que um processo desse tipo pode durar anos. Vai desgastar o senhor, sua imagem. Isso pode se resolver com discrição, sem escândalo. Eu não fui ofendido em segredo, doutor. Fui humilhado no meio da rua diante da cidade inteira.
Que resposta o senhor acha que eu deveria dar a cada menino negro que assistiu esse vídeo e se viu no meu lugar? O advogado abaixou os olhos, mas Sérgio levantou a voz pela primeira vez desde que foi detido. Isso é uma perseguição. Tá tentando se promover em cima de mim porque sabe que tenho nome. Isso é pessoal. Júlio se virou lentamente, aproximando-se dele. Sabe o que é pessoal, Sérgio? É não conseguir pegar seu filho na escola sem ser seguido pelo segurança. É entrar em uma loja e ter que explicar que está apenas olhando. É subir a rampa do quartel com 3 vezes mais condecorações que qualquer outro oficial e ainda assim ouvir que você só chegou lá por cota. O silêncio se impôs. Até o advogado abaixou a cabeça. O delegado continuou preenchendo os papéis. No fim daquela tarde, o flagrante foi confirmado. Sérgio seria encaminhado para a audiência de custódia no dia seguinte, com o risco real de responder ao processo em liberdade, mas com ficha criminal registrada. A imprensa já acampava na porta da delegacia. Júlio saiu pelos fundos, recusando entrevistas. Mas o estrago, ou para muitos a correção, já estava feita. No carro, a caminho de casa, ele recebeu uma mensagem do comandante-geral. Precisamos conversar amanhã. Muitos olhos nesse caso. Vamos com cautela. Júlio sabia o que aquilo significava. O comando queria que ele recuasse, que minimizasse, que preservasse a imagem da corporação. Mas o que significava essa imagem se não incluía a dignidade dos seus homens negros? Em casa, tirou a farda devagar. Sentou no sofá em silêncio. A televisão mostrava flashes do vídeo sendo repercutido nos noticiários locais. Algumas manchetes distorciam os fatos. Empresário se envolve em discussão com PM. Confronto entre motorista e policial termina em prisão. Ninguém tinha coragem de nomear o que realmente foi. Racismo. Injúria racial. Violência verbal com raiz colonial. Mas nas redes, o povo não perdoava. O vídeo já tinha mais de 1 milhão de views. Comentários pedindo punição exemplar. Hashtags de apoio. E mensagens privadas de policiais negros agradecendo, dizendo, por nós. Naquela noite, Júlio dormiu pouco. Mas, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que, mesmo cansado, estava no lado certo da história. No dia seguinte, às 7 da manhã, o celular de Júlio César já vibrava sem parar. Mensagens do comandante-geral, do setor de comunicação da PM, de colegas antigos, de jornalistas, de desconhecidos. O vídeo havia ultrapassado 2 milhões de visualizações e agora estava em rede nacional. Programas matinais o exibiam em loop, com comentaristas divididos entre o exagero do coronel e a coragem de se impor contra o racismo. Júlio, calado, assistia tudo de pé, de farda passada, café forte na mão, como quem já sabia o que o aguardava naquele dia. Chegou ao quartel central antes das 8. No saguão, os cumprimentos foram curtos, sóbrios e, em alguns casos, evitados. 2 soldados lhe deram um olhar cúmplice, daqueles que dispensam palavras. Mas havia também olhares desconfortáveis, desviados, como se ele tivesse causado um incômodo que muitos preferiam continuar ignorando. Na sala do comandante-geral, o tom foi direto. Coronel Martins, o senhor sabe que a corporação está no centro de um debate nacional agora. Precisamos ser estratégicos. Júlio assentiu, mas não disse nada. O comandante prosseguiu. A Secretaria de Segurança pediu que o senhor não dê entrevistas por enquanto. Estamos redigindo uma nota oficial para a imprensa. O ideal é que o senhor mantenha a descrição. E a corporação vai se posicionar como? Perguntou Júlio. Vai me dar respaldo ou vai me deixar exposto como se eu tivesse feito algo errado por exigir respeito? Não estamos dizendo que o senhor errou, coronel. Apenas que precisamos controlar a narrativa. Comandante, com todo respeito, a única narrativa que importa é a verdade. E a verdade está gravada. Está nos olhos das pessoas que me reconheceram na rua ontem e disseram, obrigado. Está nas mensagens de jovens negros que disseram, eu vi você e tive esperança. O comandante respirou fundo. Sabia que Júlio não era um homem que se dobrava facilmente. Vamos monitorar o andamento do caso. Mas lembre-se,
Tudo o que o senhor disser daqui para frente será usado politicamente. Tenha cautela. Ao sair da reunião, Júlio recebeu uma ligação da corregedoria. O Ministério Público Estadual havia requisitado os autos do flagrante para acompanhar o caso de perto. Isso era bom. Significava que haveria pressão institucional para que o processo seguisse. Mas também significava exposição, cada passo sob lupa. Na hora do almoço, Júlio foi surpreendido por uma notícia ainda mais inesperada. O advogado de Sérgio Diniz havia entrado com um pedido de liberdade provisória, alegando fragilidade emocional e ausência de risco à ordem pública. O juiz responsável acatou. Sérgio responderia em liberdade, mas o que revoltou mesmo foi o vídeo divulgado pela defesa. Uma gravação ensaiada em que Sérgio, em sua casa, de terno e gravata, dizia-se arrependido, afirmando ter reagido mal num momento de estresse, e que jamais teve intenção de ofender ninguém por cor de pele. Fez até menção a ter amigos negros. Júlio assistiu aquilo com um nó no estômago. A encenação, o tom falsamente humilde, a tentativa de inverter os papéis e posar de vítima. E sabia exatamente o que viria em seguida. A opinião pública começaria a se dividir. Os que sempre minimizaram o racismo usariam o vídeo como justificativa. Começariam os comentários de sempre. Ele já pediu desculpas, todo mundo erra. Foi só um momento de nervosismo. Naquela noite, Júlio recebeu um convite. Uma escola pública da região do Barreiro, onde ele havia feito palestras anos antes, o chamou para conversar com os alunos. A diretora, uma mulher negra, voz firme, disse pelo telefone: "Coronel, os meninos viram o vídeo. Muitos ficaram em choque. Outros ficaram empolgados. Estão falando de polícia, de justiça, de orgulho. Eu queria que eles ouvissem do senhor o que isso tudo significa." Ele hesitou por alguns segundos, depois aceitou. No dia seguinte, entrou no auditório da escola sob aplausos tímidos. Estudantes do ensino médio, maioria negra, sentados em cadeiras plásticas. Nenhuma câmera de TV, nenhuma pompa. Só olhos atentos, curiosos. Ele começou simples. Talvez vocês tenham visto o vídeo. Talvez tenham se perguntado por que eu não reagi com raiva. A verdade é que eu senti raiva sim. Mas aprendi que às vezes a forma como a gente reage é o que define se a gente vai sobreviver. Não só fisicamente, mas como símbolo, como exemplo. Os alunos ouviram em silêncio, alguns com os olhos marejados. Júlio contou como chegou à patente de coronel. Quantas vezes foi desacreditado, quantas portas se fecharam, e quantas ele teve que arrombar com mérito e resistência. "Vocês sabem o que me dói?" perguntou, olhando fixamente para um grupo de rapazes na fileira da frente. "Saber que mesmo com tudo que conquistei, ainda sou visto como um suspeito antes de ser reconhecido como um cidadão." Uma garota levantou a mão. "E o senhor não teve medo de fazer o que fez?" "Tive. Mas tive mais medo de me calar, porque o silêncio é onde o racismo cresce." Ao fim da conversa, uma fila de estudantes se formou. Não para selfies, mas para agradecer. Um deles, de voz rouca, apertou a mão de Júlio e disse: "Eu achava que a polícia era sempre o inimigo, mas o senhor me fez pensar diferente." Na volta para casa, o coração de Júlio pesava. Não pela responsabilidade, essa ele carregava há décadas, mas pela certeza de que o caso agora não era mais apenas sobre ele. Era sobre todos que um dia foram calados por medo. Todos que foram humilhados e obrigados a engolir em seco. Agora, essa história tinha nome, tinha rosto, e estava em praça pública. No dia seguinte, uma nova reviravolta. O Ministério Público ofereceu denúncia formal por injúria racial. E mais, abriu inquérito sobre os processos anteriores envolvendo Sérgio, para verificar se houve omissão por parte das autoridades em episódios anteriores. Mas foi uma ligação, no fim da tarde, que desmontou o coronel por dentro. "Coronel Martins, aqui é Clara, mãe do Rafael, o senhor salvou meu filho." Ele demorou a lembrar, mas ela contou. Rafael, 14 anos, detido injustamente meses atrás por um policial despreparado. Júlio havia intercedido, revisto o caso,
e impedido que o adolescente entrasse no sistema por um crime que não cometeu. Ontem ele me disse que quer ser policial. Disse que quer ser como o senhor. Júlio não respondeu de imediato. Sentou-se devagar, sentindo o peso daquilo. Ele sabia que o caminho adiante seria difícil, que a pressão viria de dentro e de fora. Mas naquela ligação, ele encontrou o que precisava. A confirmação de que, mesmo sem pedir, ele tinha se tornado uma referência. E agora, não podia recuar. Era noite quando Júlio César finalmente parou. Sentado no banco de concreto da pequena praça perto de casa, fardado ainda, mas com o cap sobre os joelhos, ele encarava o chão como quem revia tudo. Cada segundo daquele confronto, cada palavra dita, cada silêncio imposto. As luzes amarelas dos postes jogavam sombras longas no asfalto. Algumas crianças andavam de bicicleta ao longe. Um casal jovem ria baixinho sentado sob uma árvore. E ali, naquele intervalo entre a cidade pulsar e o tempo parecer parar, ele entendeu que a verdadeira batalha não tinha sido no asfalto quente do centro de Belo Horizonte. Aquela tinha sido só o estopim. A batalha real era anterior, mais funda, invisível. Era contra um sistema inteiro que normalizava a violência disfarçada de estresse, que chamava racismo de opinião, que pedia moderação sempre que um negro se levantava para dizer basta. O caso explodiu. Sérgio Diniz se tornou um nome conhecido nacionalmente, alvo de críticas ferozes nas redes sociais e defesa cega por parte de colunistas que preferiam falar em excesso de militância do que em justiça. O vídeo do flagrante foi analisado por especialistas em comportamento, juristas, comentaristas de TV. Alguns o chamavam de exemplo de postura institucional, outros de policial militante. Mas Júlio não se deixou mover nem pelo aplauso, nem pela provocação. Seguiu trabalhando. Entrava e saía do quartel em silêncio, ignorando os cochichos, mantendo o mesmo rigor de sempre. Só que agora, os jovens soldados negros olhavam para ele com outra postura. Não era mais apenas respeito hierárquico. Era identificação. Era esperança. Era o sinal claro de que era possível ser negro e ocupar espaços de comando sem se dobrar. Alguns dias depois, Júlio foi chamado para uma reunião com a Ouvidoria de Direitos Humanos do Estado. Queriam ouvir sua versão, formalizar denúncias, propor ações institucionais de combate ao racismo dentro da PM. Ele sabia que era simbólico. Sabia que boa parte daquelas intenções morreriam na burocracia. Mas foi mesmo assim. Sentou na mesa, olhou os rostos à frente e disse: se o sistema está doente, é aqui dentro que a cura precisa começar. Se não há formação contra racismo nos quartéis, os soldados levarão preconceitos para a rua como se fossem parte da doutrina. Alguém rebateu, como sempre. Mas a corporação é neutra. A farda é igual para todos. E então ele respondeu com a firmeza de quem já perdeu amigos por menos. A farda pode ser igual, mas quem está dentro dela nunca foi tratado do mesmo jeito. E vocês sabem disso. As semanas se seguiram com pressão, convites para debates, reuniões com entidades civis, menções em redes nacionais. E mesmo com todo o burburinho, Júlio se recusou a virar celebridade. Quando um programa de TV ofereceu um cachê generoso para uma entrevista exclusiva, ele recusou com uma frase simples: minha dignidade não está à venda. No meio disso tudo, Sérgio Diniz pediu desculpas publicamente mais uma vez. Agora, diante das câmeras, de terno escuro e olhar ensaiado, declarou-se vítima de cancelamento, acusou o clima de ódio e alegou que estava sendo crucificado por um erro isolado. Mas o país estava atento. As desculpas não colaram. O processo seguiu. A justiça acatou a denúncia do Ministério Público. E a audiência foi marcada para dali a 4 meses. Júlio não nutria ilusões. Sabia que mesmo com tudo registrado, com testemunhas, com vídeos, o sistema ainda poderia proteger Sérgio. Mas ele não agia esperando condenações. Ele agia para mostrar que o crime não passaria despercebido. Na véspera do recesso de fim de ano, Júlio foi chamado a uma formatura da nova turma de soldados. Não era ele quem faria o discurso principal. Mas,
Ao ser chamado para entregar uma medalha simbólica ao melhor desempenho da turma, ouviu algo que o fez parar por um segundo. O jovem soldado, negro, 19 anos, olhos atentos, ao receber a condecoração disse em voz baixa: "O senhor é o motivo de eu ter continuado." Júlio segurou o aperto de mão por um segundo a mais. Não precisava dizer nada. Naquele gesto, havia passado o bastão. Naquela noite, ao voltar para casa, abriu o portão, entrou sem fazer barulho. Deixou a farda dobrada sobre o sofá e caminhou até a cozinha. Sentou-se à mesa, sozinho, e respirou fundo. Sobre a geladeira, um papel colado com ímã chamava sua atenção. Era um bilhete da filha, escrito com caneta hidrocor vermelha. "Pai, você é meu herói. Não porque usa farda, mas porque nunca abaixa a cabeça." Ele leu devagar, fechou os olhos, e pela primeira vez desde o início de tudo, chorou. Não de raiva, não de cansaço, mas de certeza. Certeza de que fez o que precisava ser feito. Se você já foi julgado antes de ser visto, se já foi tratado como ameaça só por existir, se já engoliu humilhações porque era melhor evitar confusão, você sabe do que essa história fala. E se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que já passou da hora de encararmos o racismo de frente, inscreva-se no canal. Mais vozes precisam ser escutadas, e a sua pode ser uma delas.